dar início à nossa reunião desta noite, louvando ao Senhor, mas antes disso nós vamos orar. Eu convido você a ficar em pé neste momento. Nós temos alguns pedidos de oração, e em específico, nós pedimos que vocês apresentem diante do Senhor a vida dos presbíteros Seu Alvarenga e o presbítero Nunes, que nesse momento estão ambos internados. O presbítero Nunes é sogro do nosso presbítero Fábio, passou por uma cirurgia nesta manhã, teve algumas complicações, teve um infarto, como a gente informou lá no grupo da nossa igreja. E o Seu Alvarenga também está internado já tem um tempo. No último sábado o reverendo Laércio esteve com ele, mas ele teve algumas complicações também. Então, orem tanto por esses dois quanto por suas famílias. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Louvamos ao Teu santo nome e rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem formado em nós, ó Pai, uma igreja diariamente purificada, Senhor, aos moldes de Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos, como agimos, como pensamos e principalmente ao anunciarmos, ó Deus, as boas novas do Teu reino, Senhor, sobre a cidade de Suzano e as regiões que nos cercam. Nós agradecemos pelo privilégio de mais uma noite louvar a Ti, nos dirigir a Ti em oração e ter a Tua palavra nos conduzindo, Senhor, neste momento, neste estudo sobre a Tua providência. Nós somos gratos também, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, que neste momento passam por enfermidades e estão internados, em específico a vida dos nossos irmãos, os nossos presbíteros em disponibilidade, Seu Alvarenga, Seu Luiz Nunes. Pedimos que o Senhor cuide deles, ó Deus, traga melhora sobre os seus corpos, ó Pai, restabelecendo seus organismos, ó Deus, agindo através dos médicos, com a Tua mão poderosa, Senhor, trazendo cura sobre eles também, cuidando das suas famílias, respectivas famílias, ó Deus, para que elas continuem colocando a sua confiança em Ti, crendo que o Senhor é quem cuida de cada uma dessas pessoas que nós amamos, ó Pai. Sê com a Tua igreja nesta noite, ó Deus, e promove no nosso coração, ó Deus, gera em nosso coração cada vez mais uma fé que não se abala, independente das situações, porque a Tua mão poderosa se manifesta cuidando do Teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terríveis do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Meus queridos irmãos, deixa eu começar com uma pergunta que pode parecer muito simples, mas vai aí nos acompanhar durante o nosso estudo de hoje. Você tem certeza de que Deus está do seu lado? Então tá bom. Todo mundo aqui concorda com isso? Vocês têm certeza de que Deus está do lado de vocês? Olha que crentes, muito bom. Bom, a maioria de nós responderia sim, sem hesitar, igual o Ramiro fez. E temos razão nisso, né? Somos filhos de Deus, cremos que Ele é sempre por nós. Mas será que Deus está sempre do nosso lado da maneira como nós imaginamos? Agora a pergunta muda de figura. Será que Deus está sempre do lado da nossa família, do lado da nossa igreja, do lado do nosso país? Será que Deus é obrigado a apoiar o seu povo só porque, aliás, nos apoiar só porque nós somos religiosos? Hoje o objetivo, de maneira mais aprofundada, é ver que, através de dois personagens bíblicos, que Deus pode estar do nosso lado e muitas vezes isso não parecer tão claro assim. A gente vai ver isso através de um profeta angustiado e de um rei arrogante. O tema do nosso estudo de hoje só para contextualizar, nós estamos falando sobre a doutrina da providência do Senhor através de vários relatos da palavra de Deus. E nós estamos chamando essa série de estudo de A Mão Invisível de Deus, né? Estamos buscando a resposta, estamos encontrando, aliás, a resposta para a pergunta: será que todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem? E hoje eu quero falar com vocês não sobre uma mão invisível, mas sobre uma mão visível. Nas semanas anteriores a gente falou muito sobre a providência de Deus, como que ela se estende nas coisas pequenas, falamos também sobre a providência de Deus diante de governos, mas ela também se estende em grandes coisas da história, seja a ascensão e queda de impérios, de reis, de governos. Isso é importante para nós, para que a gente entenda que Deus não está apenas agindo nos detalhes individuais, nas nossas pessoalidades. O Senhor é um Senhor de história universal. E isso tem implicações muito sérias, porque toda vez que um rei é levantado ou ele é deposto, é o Senhor quem está agindo. Compreender isso vai nos ajudar de maneira
e eu vou continuar falando sobre isso, porque ainda estamos em um ano eleitoral, vai nos ajudar a lidar com os próximos movimentos do futuro. É muito comum, por exemplo, que as pessoas cometam um erro religioso de achar que pela nação, pelo povo ser majoritariamente cristão, Deus está do lado daquela nação. E a história, a narrativa bíblica mostra que nem sempre isso é verdade. Essa suposição ela é feita em países ultranacionalistas ou até mesmo chauvinistas, mas já aconteceu aqui no nosso país, já aconteceu aqui. E ela se baseia em pelo menos duas outras suposições, né? A primeira é que a nossa nação, a nossa religião majoritária é cristã, e a outra, que também é perigosa, é que Deus sempre favorece na sua providência imediata a nação mais justa em uma disputa. Por que isso é importante para nós? A gente nunca sabe quando vai ter uma guerra. Nós não sabemos quais são os meandros para que uma guerra venha para o nosso lado. E até mesmo para a gente fazer a leitura das guerras que têm acontecido ao redor do mundo, a gente costuma fazer, porque a nossa mente funciona dessa maneira, e não está certo, mas ela funciona assim, a gente sempre acha que Deus está favorecendo. Talvez você não, talvez você diga, não, pastor, eu não tenho essa percepção. Mas quando eu falo nós, eu estou falando de brasileiros, de pessoas comuns. Nós tendemos a achar que uma nação ganhando uma guerra, por exemplo, ou uma nação se dando melhor economicamente, ela está sendo mais abençoada por Deus do que as outras. E essa matemática ela não funciona quando a gente olha para as Escrituras. Foi isso, por exemplo, que perturbou o profeta Abacuque. A gente vai falar agora sobre uma crise de Abacuque. Era um profeta que amava o povo, era um patriota, comprometido com Deus e com Israel, mas ele vivia num momento em que as coisas não faziam sentido. E diferente de muitos de nós que têm medo de falar com Deus, Abacuque se volta para o Senhor e reclama. Aliás, é muito interessante, porque o livro do profeta Abacuque é um livro onde você não tem ele falando com o povo de Israel, ele falando com o povo de Judá, né? Ele não se dirige ao povo. É uma conversa, é um grande lamento, onde ele fala e Deus responde. E a maneira como Deus responde nem sempre o agrada, como a gente vai ver aqui. Ele estava angustiado porque Israel seria oprimida por um inimigo. Na verdade, ele já está angustiado porque Israel não estava obedecendo a lei do Senhor, não estava obedecendo a Torá. E isso causava, obviamente, nele uma angústia muito grande. Porque o povo estava se pervertendo, as pessoas estavam adorando outros deuses, a lei do Senhor estava sendo pervertida, e isso já o afligia. Mas ele também tinha essa preocupação de que o povo pudesse ser futuramente oprimido por outro. Então, no primeiro capítulo de Abacuque, abra aí na sua Bíblia, do verso de número 2 ao verso de número 4, ele clama a Deus da seguinte forma: Abacuque capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Quantos de nós já nos sentimos dessa maneira? Ontem mesmo, a gente teve uma situação triste aqui na cidade de Suzano, ali numa escola no bairro do Boa Vista, onde uma professora, ela teve seu dedo, agora eu não sei se ela perdeu o mesmo dedo ou se apenas foi machucado, porque ela foi proteger os alunos dela. Um adolescente entrou com uma espada na escola e tentou o mal contra essa professora. E aí a gente vê essas notícias e tantas outras que têm sido compartilhadas, e a gente fala: Senhor, até quando?
Para nós isso é assustador, não temos num passado recente nós sofremos com algo maior do que isso, também envolvendo uma escola, envolvendo até alguns irmãos aqui da nossa igreja. Então, é comum que também a gente se faça coro com Abacuque, que pergunte, Senhor, eu estou clamando e o Senhor não está ouvindo, o mal está ganhando, o justo está sofrendo, onde está a justiça? A nossa tendência, muitas vezes, como cristãos, é não tentar nem se dirigir ao Senhor, porque perguntar coisas desse tipo parecem um sinal de fraqueza ou até mesmo de apostasia. Mas eu quero que vocês enxerguem para além do que está acontecendo, das palavras do profeta Abacuque. Algo aqui vai ser trabalhado em seu coração. Então, Deus responde a esse clamor de Abacuque. Mas a resposta não é o que Abacuque espera. Eu peço que alguém leia para mim os versos de número 5 ao verso de número 8 desse mesmo capítulo, por favor. Contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita a devorar. Até aí, imagina só a reação do profeta. Ele clama ao Senhor, até quando haverá justiça? E a resposta de Deus ao socorro é, eu estou levantando os caldeus para agir. Imagina você ter uma resposta como essa. Os caldeus era o povo que governou a Babilônia durante o segundo Império Babilônico. Eles eram uma das nações mais brutais e mais ímpias da época. A maneira como eles tratavam seus inimigos era absurda, era coisa cinematográfica mesmo, muito feia. E Abacuque também não engoliu isso de maneira tranquila. Como eu falei para vocês, essa é uma conversa profética, mas uma conversa. E ele volta a questionar ao Senhor. No verso de número 12 ao verso de número 13, ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Obviamente, entre a primeira conversa e essa segunda conversa, há já a ação do povo caldeu em relação ao povo de Deus. E agora a reclamação de Abacuque já não é mais sobre a impiedade dentro do seu próprio povo, mas sobre esse castigo que Deus está lançando. Já era difícil ter que lidar com os injustos da minha terra, agora tem que lidar com a impiedade desses homens que são muito piores do que os ímpios aqui do povo hebreu. Então, o que a gente faz com isso? Ele estava tendo dificuldade, ele estava triste, ele estava angustiado. E estava tendo dificuldade em conciliar a natureza santa de Deus com a sua providência aparentemente injusta. Comum para nós. Aqui ele está se queixando do fato de Deus ser santo demais para sequer atentar para a iniquidade daquele povo que era um instrumento contra o povo dele. No entanto, ele estava parecia que tudo aquilo estava passando por cima da maldade evidente do inimigo. Essa é a grande pergunta do livro de Abacuque. E é, aliás, a pergunta que aparece em toda a reflexão que nós estamos fazendo sobre a providência de Deus. Como pode um Deus santo e justo permitir que os ímpios
prosperem e os justos sofram. Afinal de contas, nós os apresentamos como igreja do Senhor, nós dizemos que este é um lugar de esperança exatamente para aqueles que estão sofrendo. A maioria dos ímpios, eles não querem uma igreja, porque eles acham que não precisam. Não é o que diz, não é o que se creu durante muito ano, que a religião era o ópio do povo. Então essa era a única maneira, estar numa igreja seria a única maneira de fazer com que as pessoas tivessem um alívio das suas mazelas, dos problemas, das lutas que estavam enfrentando. Enquanto isso, os ricos vão enriquecendo cada vez mais, vão prosperando, e aqueles que creem no Senhor sofrem, precisam de oração porque estão no hospital. Então, essa pergunta de Abacuque, ela é uma pergunta que, de fato, vai no âmago do que nós queremos compreender, do que a Bíblia está nos dizendo sobre a providência de Deus, que nem sempre se parece favorável a nós. Alguém aqui já fez essa pergunta para Deus? Ou já ouviu alguém fazer? Talvez você já tenha lido essa pergunta. Asaf fez uma pergunta parecida. Abacuque então vai para a torre de vigia esperar a resposta de Deus, e a resposta dele vai além do que o profeta esperava. Deus revela então 2 princípios fundamentais sobre a sua providência em relação às nações. E para entender essa providência, a gente precisa voltar um pouco para o livro de Juízes, que é essencial para entender como é que Deus age com as nações. Existe um padrão claro que se repete ao longo da história ao longo de toda a história de Israel. Alguém lê para mim Juízes, capítulo de número 2, do verso de número 11 ao verso de número 16. Pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Veja só o padrão que emerge. Quando o povo de Israel fizesse o que era mal, Deus levantaria um povo, um inimigo, para castigar e subjugar este povo ao cativeiro. Então o povo se arrependeria, clamaria ao Senhor, e todas as vezes Deus levantaria um juiz para livrar o seu povo. Pronto. Quando o povo se estivesse livre, ele se alegraria. Esse é o padrão que emerge. Mas o padrão não termina aí. Não é só o povo peca, eles são castigados por um inimigo, Deus levanta um juiz, eles são libertados e fica tudo bem, todo mundo se alegra. O padrão continua quando eles, mesmo depois de passarem por esse sofrimento e livramento, eles, pouco tempo depois, fariam novamente o que é mal diante dos olhos do Senhor. Isso ajuda a entender Abacuque, porque Deus não estava sendo injusto ao levantar os caldeus como um instrumento pedagógico na vida do povo dele. Pelo contrário, Deus estava sendo fiel ao seu padrão providencial para mostrar que ele jamais abandonaria o povo à sua própria sorte, mesmo que eles fizessem novamente a mesma coisa. Pecavam, se prostituíam, andavam de maneira idólatra. Mesmo que isso acontecesse, o Senhor faria essa mesma coisa. As nações iníquas eram usadas como varas de disciplina nas mãos de Deus. Mas há uma segunda verdade igualmente importante. Deus pode capacitar uma nação iníqua para usá-la por um tempo, mas é sempre por um tempo. Essas nações, elas recebem sempre uma recompensa justa no final. Elas sempre são
castigadas. Então, todos os grandes reinos da história do mundo se tornaram corruptos, todos eles caíram no devido tempo, e um tempo que está nas mãos da providência de Deus. É por causa disso que nós, hoje, com a revelação completa, olhamos para essa história e não podemos temer, e não podemos nos amedrontar, e não podemos andar de maneira desconfiada do que o Senhor está fazendo. E então, entendendo esses dois princípios, a gente consegue também compreender que Abacuque chegou a uma conclusão, ele entendeu como é que o Senhor operava. E a resposta que ele dá é um dos textos mais belos de toda a palavra do Senhor. Alguém lê para mim o capítulo 3 de Abacuque, dos versos 16 a 19. Eu pedi só para você levantar a sua mão primeiro, para o microfone ir até você, antes de fazer a leitura, tá? Abacuque capítulo 3, verso de número 16 ao 19, por favor. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre canto para instrumento de corda. A maravilha dessa poesia, dessa declaração de Abacuque, é que primeiro ele, pelo menos só nesse trecho que a gente leu, ele expõe primeiro o que causa compreender a providência de Deus no seu coração, e depois ele trata a calamidade de uma maneira maior. É uma condicional. É como se ele estivesse dizendo, olha, as coisas podem piorar ainda mais. Porque apesar de tudo aquilo que no começo do seu livro a gente vê, ele está extremamente frustrado, decepcionado, ele está dizendo como a sociedade ao seu redor está se comportando. E depois dele compreender a mão do Senhor e como ela age em sua providência, ele declara que aquilo mexe dentro do seu interior, aquilo muda a maneira como ele enxerga o Senhor, aquilo faz com que ele passe a ter temor, mais temor, aliás, do que o Senhor pode fazer e de quem ele é. E isso não é apenas para afagar o seu ego, para massagear, ou para ter algum tipo de confissão positiva, que é algo que a gente ainda é influenciado a ter. Quando a gente diz para as pessoas que tudo vai ficar bem, que vai dar tudo certo, é porque a gente talvez não saiba como consolar ou trazer algum alívio. Então a gente dá essa dose de esperança irreal para as pessoas, porque a gente não consegue lidar com uma confiança que prevaleça, mesmo quando a situação piore. Então, o final da sua declaração aqui no capítulo 3 mostra que ainda que as coisas fiquem pior, agora ele não está apontando para a sociedade, ele está dizendo, ainda que os meus recursos faltem. Bom, para nós é meio óbvio, aquele povo vivia da agropecuária, então se faltar isso para nós, se faltar os nossos mantimentos, se os nossos animais morrerem, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Essa declaração é poderosa demais. Essa declaração, ela é difícil demais de se dizer em momentos onde tudo vai mal. Mas ela é extremamente importante porque ela é resultado de um caráter que foi transformado, de um coração que foi transformado. E nós não estamos falando, vou usar uma expressão feia, tá? Nós não estamos falando de um crente comum, nós estamos falando de um profeta. Alguém com intimidade ou com um relacionamento suficiente para poder se dirigir ao Senhor e dizer às pessoas qual é a vontade de Deus. Alguém que você espera que jamais teria uma postura como essa.
Mas é maravilhoso que a palavra do Senhor, ela não esconde de nós, muito menos, nem as partes bonitas, né? As vitórias, muito menos as mazelas, as inquietações desses homens de Deus. E nós somos apresentados a esse homem que está tendo o seu interior modificado para crer em Deus e se precaver, de modo que, se as coisas ficarem pior ainda, eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Isso, mais ou menos o que acontece com Asaf. A revolta é a mesma, é parecida, né? E é interessante como Asaf, ele muda a sua mente quando ele se coloca diante dos átrios do Senhor, né? E ali contempla, na beleza do local onde o Senhor se manifestava, o fim dos ímpios, né? Abacuque aprendeu o ponto principal da fé. Tudo que vem a acontecer, ainda que o momento possa parecer uma grande calamidade, é motivo de alegria e confiança. A pessoa que coloca a sua confiança na providência é comparada a alguém que tem pés como os das cervas. Vocês já viram um cervo nas montanhas? A montanha ela pode ser íngreme como for, mas ele consegue caminhar por ela, atravessá-la, sem cair. Os seus pés, eles são apropriados para se encaixar nas pequenos espaços e podem fazer esse caminho. É assim que o Senhor faz conosco quando nós, apesar do momento triste que a gente possa estar passando, nós temos a nossa confiança nele. Nós podemos caminhar seguramente em lugares altos e perigosos. Tudo bem até aqui? Miro. Ele avisou de novo e foram castigados. Quer dizer que, então, que até esse castigo, lá em Jeremias, não foi suficiente. E ainda tiveram que ser pior ainda. E ainda assim é o Senhor tratando, cuidando. Até aqui, meus irmãos, a gente está vendo alguém que está lidando com a mão invisível do Senhor agindo e com uma resposta que não é agradável, né? Mas agora a gente vai olhar para a mão visível do Senhor agindo através de um outro personagem. A gente vai falar sobre Belsazar. Esse é o outro lado da moeda. Enquanto Abacuque nos mostra o sofrimento do justo que confia em Deus, Daniel, capítulo 5, nos mostra o julgamento do ímpio que desafia o próprio Deus. Aliás, esse é o exemplo mais dramático seja o exemplo mais dramático de toda a Bíblia, de como a mão invisível da providência do Senhor pode se tornar literalmente visível. E veja, agora é uma outra pessoa que vai receber diretamente do Senhor a manifestação da sua providência. Em uma outra circunstância, não em lamento, mas agora em rebeldia, em afronta. E ainda assim, ainda que não creiam em Deus, ainda que não respeitem o Senhor, ele vai se mostrar providente. A narrativa aqui é do banquete de Belsazar, que inclui um incidente na história na qual a mão invisível de Deus ficou visível no sentido literal. Acompanhem comigo a leitura do texto. Daniel, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar é neto de Nabucodonosor II, tá? O mesmo que trouxe o povo para o exílio, inclusive os amigos ali de Daniel. E ele também, né, obviamente. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, e você está lendo seu pai aqui, não é porque era pai mesmo, porque é como se chamava o avô, a pessoa referente ali, né? Ele era filho de Neodito, eu não esqueci o nome do pai de Belsazar. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes
e as suas mulheres e concubinas beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Imaginem esta cena, uma festa com 1000 convidados. Nessas festas o rei ficava numa posição maior e era uma festa onde ficava todo mundo, não tinha não é como uma festa hoje em dia que a pessoa tem que sair cumprimentando todo mundo, né? Aquele que convidou vai fazendo uma sala ali, precisa ser simpático, não. Convidavam-se as pessoas, o rei ficava no seu trono numa parte mais elevada, enquanto assistiam os seus convidados comerem e beberem, e os convidados tinham essa visão privilegiada do rei fazendo a mesma coisa. E aí, no meio dessa festa toda, onde se poderia beber com qualquer outro tipo de utensílio, manda-se buscar os utensílios de ouro do templo de Jerusalém. E é neles em que é servido os vinhos, enquanto eles louvavam os ídolos pagãos. Para o povo judeu, isso teria sido um profundo insulto, e para o Deus de Israel, um perfeito ato de blasfêmia. Mas mostrava mais do que isso, mostrava a arrogância suprema de Belsazar. É muito provável que o ato de beber o vinho não fosse um mero incidente da festa devassa, não é que faltou copo para poder servir, mas não é que não tinha o que se beber, não, fazia parte não apenas da festa, mas da tradição pagã, oferecer para que as pessoas se esbaldassem. Aliás, isso não apenas acontece com os babilônios, mas com muitos outros povos da antiguidade. Essa festa regada a muito vinho para, no seu auge, se celebrar o ídolo pagão que está fornecendo essa festa, né? Sendo o motivo dessa alegria. Então, era uma festa, mas também era uma assembleia pagã, onde todo mundo brindava as divindades. E aí acontece algo que ninguém esperava. Alguém lê para mim o verso de número 5 ao 6, por favor. Espera o microfone chegar. E aí, faça a leitura, por gentileza. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Eu acho maravilhoso como é escrito essa narração. A festa está pegando fogo, está todo mundo muito louco, está todo mundo enchendo a cara, e aí de repente se vê os dedos, não é a mão completa, se vê alguns dedos. Esses dedos escrevem numa parede lá, pintada de cal, se é que a gente consegue compreender dessa forma que o texto está dizendo. O rosto desse homem que estava feliz da vida ali bebendo e vendo aquela farra acontecer, muda, todo mundo para a música, para o serviço, para tudo. E aí o texto vai dizer que os pensamentos deles turbaram. Bom, ele já estava bêbado, mas fica pior ainda. Vocês já tiveram a experiência de... É bem difícil acontecer isso, tá? Mas se já tiveram a experiência de estar conversando com uma pessoa embriagada e do nada ela tem um momento de lucidez assim e parar, não é a coisa mais esquisita? Porque geralmente você não dá confiança para bêbado. Você não acredita no que ele fala, porque ele não está entendendo também o que você está falando. Mas tem alguns momentos em que, quando você vai fazer evangelismo, isso acontece às vezes. Ele vai embarcando na sua conversa e aí, de repente, ele está tranquilaço. Parece que não ingeriu uma gota de álcool. Imaginem o que aconteceu na vida desse homem. Ele estava muito louco e do nada ele para. O texto diz que as suas juntas se afrouxaram, dando para a gente uma ideia de que ele não se aguentou ficar em pé a ponto dos joelhos. É horrível fazer essa cena aqui, tá? A ponto dos joelhos se juntarem e começarem a bater. É maravilhoso o que está escrito nesse texto. Os joelhos do rei estão tremendo. E então ele manda chamar todos os reis, os sábios, ou melhor, todos os sábios, os astrólogos da Babilônia, mas ninguém consegue interpretar
a escrita. Então a rainha sugere chamar a Daniel. Nesse caso aqui, supõe-se que a rainha não seja a sua esposa, porque conforme a narrativa repetiu, tanto os grandes como suas esposas e concubinas estavam participando da festa. Então é provável que não seja a esposa de Belsazar que tenha chamado Daniel, mas a sua avó, alguém que conhecia a fama de Daniel. Nesse período aqui da história, Daniel deve ter aproximadamente 80 a 82 anos. Quando ele foi convocado por Nabucodonosor naquele momento, ele tinha uns 20, 30 anos. Então passou-se muito tempo, tempo suficiente para ele cair no esquecimento, inclusive desse homem, o que já é um grande problema. Porque duas revelações já foram dadas para ele aqui a respeito do Deus de Israel. A primeira, que nós chamamos de revelação geral, que é Deus manifestando o seu poder através da criação, né? O firmamento louva as obras das tuas mãos e tudo mais. E a segunda é a revelação especial, porque na história do povo dele, na história da família dele, há esse momento em que o próprio Deus utilizou a vida de Daniel para falar com o seu parente, com o seu avô. Então, aqui, motivos para dizer que ele não sabia sobre esse Deus não vale. Ele não tem desculpas, não tem mesmo. Mas essa rainha, no caso, essa rainha avó, ela manda chamar Daniel porque ela sabe da fama de Daniel, ela testemunhou isso. Então, diante do rei, Daniel se recusa a receber as recompensas. Ele diz que aquele homem vai ser louvado, vai ser dado muito poder para ele vai ter que andar com ouro pendurado no pescoço. Daniel recusa todas essas recompensas e lembra a Belsazar de como Deus tinha humilhado seu próprio pai, ou seu avô, como os versos de número 18 a 21 nos contam. Acompanhem comigo a leitura. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, e quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Então Daniel faz a acusação direta a Belsazar. Acompanhe o verso de número 22 ao 24. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isso, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Então, Daniel explica a mensagem escrita, tinha vindo da mão de Deus, as palavras eram, na verdade, uma acusação divina, e o motivo é muito claro. A Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. E o veredito vem de Daniel? Não, ele só traduz o veredito de Deus. Alguém lê para mim os versos 25 a 29, por favor. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas.
Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Belsazar fora pesado na balança de Deus e foi achado em falta nas escalas do Senhor. Ele era leve demais, faltava-lhe valor moral. Então o reino dele tinha que desaparecer. O verso de número 30 diz exatamente o que o Senhor fez. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O que isso tem a ver conosco? O que isso significa para nós? Esses dois casos, Abacuque e Belsazar, nos ensinam verdades complementares sobre a providência de Deus. Com Abacuque, nós aprendemos que Deus pode agir de maneiras muito diferentes, até mesmo que possam parecer injustas para nós. Mas ele não age fora de controle nem sem propósito, mesmo quando ele usa os iníquos, os ímpios, como instrumentos. Quem está governando com sabedoria é o próprio Deus, e está fazendo isso em amor. Com Belsazar, a gente aprende que nenhum rei, nenhuma nação, nenhum poder humano está fora do alcance do julgamento de Deus. Quem trata como lixo aquilo que é sagrado, quem vive como se Deus não existisse, como se a sua vida não estivesse na mão de Deus, esse alguém está escrevendo sem saber a sua própria sentença. Deus pode capacitar uma nação ímpia o tempo que for necessário, e fazer deles corruptos, fazer deles dominadores, pode entregar nas mãos de um homem um império que venha subjugar o mundo inteiro. Mas isso sempre tem um prazo. Isso nunca é perpétuo. A história nos prova que o Senhor sempre derrubou os reinos que se levantaram para ter algum tipo de poder, de glória, ou receber algum tipo de louvor que fosse maior do que o louvor ao Senhor. E esse é um tempo que está nas mãos da providência. Tem uma terceira verdade que eu quero destacar com vocês aqui, talvez a mais pessoal de todas. A mesma acusação que Daniel faz a Belsazar, ela pode ser feita a qualquer um de nós. A Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Isso é a parte mais grave. As nossas vidas estão literalmente na mão de Deus. Cada batimento do nosso coração, cada fôlego que nós respiramos e que nós expiramos, cada passo que nós damos, cada relacionamento que nós temos, cada investimento de energia, de recursos, cada uma dessas coisas, tudo está sustentado pela mão de Deus que governa tudo e todos. Nós temos a vantagem de sempre falar a respeito da soberania de Deus. Aliás, quando se fala de reformado, a primeira coisa que a gente bate no peito para dizer é que nós acreditamos na soberania de Deus. E isso é maravilhoso, isso nos ajuda de maneira absurda a ter um peso das nossas costas retirado, a entender que Deus domina sobre tudo e sobre todos, apesar da nossa responsabilidade. Mas é muito triste quando a gente precisa praticar essa crença na soberania de Deus e ela falha diante das circunstâncias que o mundo nos apresenta. Se cada batimento do coração, cada respiração, cada uma dessas coisas que eu falei está sendo sustentado por Deus, então a questão não é se Deus está governando, a questão é, nós estamos reconhecendo isso? Nós voltamos à pergunta inicial. Você tem certeza que Deus está do seu lado? Todos vocês disseram que sim. Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta, na verdade, não é se Deus está do nosso lado. A pergunta correta, depois do que a gente vê, tanto em Abacuque quanto em Belsazar, é: nós estamos do lado de Deus?
Porque parece que Deus está do nosso lado é conclusivo para nós, né? Antes de tudo isso a gente já compreendeu. Mas nós estamos do lado de Deus, nós não apenas compreendemos, mas nós vivemos na verdade que Ele sustenta todas as coisas, porque a nossa fé ela vacila tão fácil quando a gente é atormentado pelo medo, quando o pecado ganha mais uma batalha, a gente parece tão não do lado de Deus, quando as soluções que nós esperamos, elas não vêm, quando nós queremos que o Senhor mude a história de uma igreja, de repente Deus manda mais uma calamidade, quando nós queremos que o Senhor haja em nosso favor e o que Ele nos dá é mais uma provação. Não é verdade? Por muito pouco a gente desiste da fé, por muito pouco nossas orações elas cessam, por muito pouco a nosso louvor e ação de graça se torna um monte de reclamação acumulada. Então a gente precisa se perguntar mesmo, porque até aqui o que nós temos compreendido é que a providência do Senhor ela é intocável, mas nós, por outro lado, parecemos não acreditar em alguns contextos. Esse é o mal da humanidade. Nós preferimos acreditar naquilo que vemos do que naquilo que devemos crer. Então, nós acreditamos que Deus está do nosso lado, mas nós por si só não estamos do lado dele. É isso aí. Abacuque era um homem do lado de Deus, e por isso mesmo quando não entendia, mesmo quando a resposta de Deus aterrorizou ele, ele foi capaz de dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Belsazar, do lado oposto, tinha o conhecimento, sabia o que Deus havia feito com seu pai, mas escolheu erguer uma taça contra o Senhor. E onde é que a gente está? A mão invisível da providência está sempre atuando. Às vezes age nos bastidores da história, às vezes você não sabe, nós já vimos vários textos sobre isso, mas Ele está movendo nações, impérios inteiros para demonstrar a sua vontade. Às vezes ela age nos bastidores da nossa vida, em circunstâncias que nós não entendemos, mas de vez em quando, como na parede do palácio de Belsazar, ela se torna visível. É nesses momentos que a gente precisa parar e perguntar: Deus, em cuja mão está a minha vida, eu estou glorificando a Ti com aquilo que o Senhor tem me dado? Você pode não levantar um copo de profanação contra Deus, mas às vezes você está só tomando ingratidão, todo dia de manhã. 2 doses de ingratidão e vai viver, para no outro dia começar tudo de novo. Que o Senhor nos ajude a não sermos encontrados como Belsazar, a sermos encontrados como Abacuque, mesmo lamentando, mesmo dizendo: olha, não entendo, não faz sentido, o Senhor parece ser injusto, mas possíveis de terem o coração convertido a ponto de dizer: ainda que fique pior, Senhor, eu continuarei confiando em Ti, eu continuarei me alegrando em Ti. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a viver dessa forma. Podemos cantar de novo para encerrar? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? E nós encerraremos logo em seguida com oração. Mesmo? Pode ser mesmo.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terríveis do que próprios deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, gracioso, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos mostrar, Senhor, na história que o Senhor conta, que a tua mão jamais se aparta de nós, ó Deus. Jamais deixa de cuidar de nós e nos instruir em santidade diante do Senhor. Mesmo que o Senhor utilize o ímpio, mesmo que o Senhor utilize de meios que para nós são incompreensíveis, nós reconhecemos, ó Deus, que ainda que as coisas fiquem piores do que possam parecer para nós, o Senhor continua agindo de maneira soberana sobre toda a terra. Nós somos gratos, ó Deus, por isso. E louvamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a sabedoria de compreender isso, para que não sejamos achados, ó Deus, nem como aqueles que não acreditam, nem como aqueles, ó Deus, que pervertem, ó Pai, a tua presença ou que tratam a vida como se o Senhor não existisse. A nossa vida é sagrada, Senhor, porque nós temos o Senhor em nós, mas nos ensina, ó Deus, a enxergar que toda a nossa existência, ó Pai, aponta para o Teu poder agindo para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser encontrados como aqueles que vão Te glorificar, sabendo que a nossa vida está em Tuas mãos. É assim que nós oramos, gratos por esta noite. E que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora e redentora do Seu Filho Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um aqui presente, com os que estão em casa, com aqueles a quem nós oramos nessa noite, com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra.
hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ótimo retorno para os seus lares. Este final de semana nós teremos encontro de casais. Ore pelo encontro, pelas pessoas que vão trabalhar, mas os nossos trabalhos aqui pela manhã e à noite continuam iguais, tá bom? Deus abençoe.